Na aula passada, você aprendeu mais sobre a palavra para a pergunta what. Lembrem, gente, coisas, animais, respondem a pergunta o que, what. Como dizer os números. 1, 2, 3. Remember, people, 15, 50, 16, 60. Remember. Como dizer as operações básicas. 1 plus 1, 1 minus 1, 1 times 1, 1 divided by 1. Como perguntar e responder a idade. How to ask about people's ages and how to say how old you are. For example, I am 19 years old. Também vimos dicas de pronúncia. Existem sons com voz e sem voz que formam pares, como T e D, F e V e vários outros. E a survival sentence of the day, a frase de sobrevivência do dia. Excuse me, que você usa para desculpar-se e para pedir licença. Uma boa aula! Y'all ready for this? Olá, pessoal! Bem-vindos! Welcome! Sonia, how are you? I'm fine, how are you? I'm all right. Great. Gente, hoje nós vamos continuar conversando um pouco sobre as palavras para pergunta. Depois nós vamos para a nossa comunicação básica, vamos ver alguns filmes. Enfim, a gente tem muita coisa para fazer. Vamos lá? Nós vamos conversar agora sobre a nossa segunda palavra para pergunta, who, quem. Vocês já observaram uma coisa interessante? Vou chamar a atenção de vocês sobre isso. Nós damos os nomes para as coisas conforme elas nos interessam, digamos assim. A gente tem uma palavra para falar em neve e os esquimós têm lá umas 20 ou 30. Por quê? Porque a neve é uma coisa do cotidiano deles, dessas pessoas, né? E conosco, com essas perguntas básicas, acontece uma coisa interessante. Nós poderíamos tratar as pessoas, né, da mesma forma que nós tratamos as coisas, porque na gramática tradicional e na forma como nos foi ensinado, tanto as pessoas quanto as coisas são simplesmente substantivos. Mas acontece que as pessoas nos interessam mais do que as coisas. Nós temos os pronomes, nós temos o jeito de falar diferente conforme a pessoa realize a ação ou participe nela. Isso nós vamos ver mais em detalhe. Então hoje nós vamos falar da pergunta quem e entender de novo, seguindo o nosso foco, não é? Quais são as semelhanças e as diferenças com o inglês. É claro que nesse momento em que nós simplesmente introduzimos a pergunta para vocês, o nosso interesse maior é simplesmente colocar a pergunta e aquilo que ela representa. Ao longo do nosso curso é que nós vamos ver mais sobre as diferenças, mais sobre as semelhanças. Vamos lá então? Vocês estão vendo na tela esse nosso exercício de intuição, né? Onde nós vamos pegar essas palavras e vamos ver se elas respondem ou não a pergunta quem, who. Vamos lá então. Mãe, a nossa primeira palavra. Responde ou não responde?
Claro, né, gente? É uma pessoa. Porém, já vimos, une informações, não responde. Chinelo é coisa, não. Ouvimos, já foi comentado, se trata de uma atividade, algo que a gente faz. Interessante, já vimos também, é uma característica. Feliz é outra. E professor? Professor responde a pergunta who. Idem, menina? Menina também, porque, de novo, estamos lidando com uma pessoa. Bicicleta, não, já vimos na outra aula, bicicleta é uma coisa, o que. Felipe é uma pessoa, ok, responde xícara. E silêncio, não respondem a pergunta who, respondem a pergunta what. Vamos ver estas palavras que nós destacamos em uso, exatamente como fizemos na aula passada. Mães amam seus filhos. Mães, quem ama os filhos? Ah, as mães. Who? Mother. Em inglês, né? Vocês já viram na aula. Temos inclusive a nossa música com relações de parentesco. Felipe ainda não chegou. Quem? A gente não traduz nome pessoal, não é? Claro, Felipe em inglês seria Philip, mas a pessoa não muda de nome porque está falando uma outra língua, certo? Professores são pessoas dedicadas. Vovô, quem é dedicado? Professores, teachers. Who? Meninas brincam de carrinho. Quem brinca de carrinho? Vocês estão vendo que a gente não está mudando ali, só tira a palavra meninas e coloca a pergunta. Quem? Deixa o brincam, não é? É só porque nós estamos usando as perguntas para apontar partes da frase e não estamos mexendo no resto, né? Por isso que as perguntas estão aparecendo entre chaves, porque elas estão ali para representar uma parte da frase. Uma parte da... Lembram como é que se diz frase em inglês? Sentence. Não vão dizer phrase, gente. Phrase é expressão, é uma outra coisa. Lá pra frente nós vamos conversar sobre essas palavras que têm significados diferentes, mas têm uma cara parecida. Vamos continuar. Menina, girl, who, outro caso. Meu irmão, quem? My brother, who? Cartas. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Nós estamos agora, meu irmão joga cartas, é um caso em que aparece who e aparece what. Nós já temos duas perguntas, já podemos começar a encontrar na frase as informações que as perguntas que nós já vimos indagam, aquilo que elas respondem, certo? Já temos duas lanternas que nos indicam pessoas e que nos indicam coisas. Nós teremos outra chance. Quem? Teremos o quê? Nós, we, who. Outra chance, another chance, what? Nossos amigos vão viajar. Quem? Quem vai viajar? Nossos amigos, our friends. Who? Todo pássaro consegue voar? O que consegue voar? Estamos agora jogando com as duas coisas, vocês claramente sentem, né? Vocês não vão perguntar quem para pássaro ou o que para menina. Isso é uma coisa que está intuitivamente em vocês. Então, é com isso que nós queremos trabalhar. Aquele tipo de pergunta que vocês fazem ao ver a informação intuitivamente, porque aquela palavra representa aquela categoria, aquele tipo de informação que se refere a pessoas, que se refere a coisas e assim por diante. Minha prima comprou 2 camisetas. Outro caso, minha prima, my cousin, comprou 2 camisetas. Comprou o quê? What? Guilherme toca violão. Who, temos um nome, né? Nome pessoal. Toca what? Quero chamar a atenção de vocês agora para o seguinte. Lembrem que essas palavras que sozinhas, isoladas, respondem a essas perguntas, elas são os famosos
substantivos. Elas são, em inglês, os nouns. Substantivo é traduzido por noun. Então, quando vocês virem no dicionário N ponto, vocês sabem que aquela palavra que vocês acabaram de aprender tem uma referência que nos diz que ela vai responder ou a pergunta what ou a pergunta who. Lembrem disso, ok? Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é que, para fins de utilização da nossa técnica, vai funcionar assim. Quando nós trabalharmos com a pergunta isoladamente, fora das chaves, nós estamos nos referindo às palavras mãe, professor, amigo, livro, estúdio, aula. E quando nós usarmos as chaves, significa que nós poderemos estar nos referindo a partes da frase que contém mais que uma palavra. No caso de what e de who, nós temos palavras como, lembram? Pensem em alguns exemplos, por favor. Nós temos todo, every, mas também pode ser all. Nós temos nenhum, que pode ser no, que pode ser none, que pode ser no. Então, nós temos listas de palavrinhas que aparecem, não importa de que nós estejamos falando, e nós temos listas de palavras que são de que consistem os dicionários no seu volume maior, que são as palavras que nós usamos para nos referir a qualquer coisa. Exemplo, falo de culinária e o meu vocabulário é forno, fogão, colher, mesa, gás, colher de pau. Falo de matemática, então eu uso soma, subtração, numeral, conjunto. Falo de aula de inglês. Depende se vai ser a aula tradicional ou se vai ser a nossa, mas enfim. O que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho grupos de palavras, os mais diversos, para me referir a assuntos diferentes. Mas eu tenho grupos de palavras bem menores que aparecem em qualquer contexto, que são as palavras que nós vamos chamar de palavras de estrutura e que fazem parte das informações. Quando aparecer a chave e aparecer uma palavra como todo, por exemplo, essa é uma palavrinha de estrutura que aparece, fale eu de culinária, de matemática, de aula de inglês, do que for. Aparece a palavrinha o, eu preciso de o para falar do céu, para falar da terra. Então nós vamos mostrar para vocês como que essas palavrinhas de estrutura se comportam, formando as informações básicas que as nossas perguntas respondem. Ok? Nós vamos agora ver a nossa comunicação básica com a professora Sônia. E o que nós vamos aprender hoje no nosso momento de comunicação básica? My Family é o nome da nossa aula. Nós vamos aprender a expressar relações de parentesco, como dizer os nomes dos parentes, dos familiares. Vamos aprender a expressar as relações entre as pessoas e vamos aprender a apresentar alguém. Let's go, Sônia? Let's go. My family. This is the topic of our class today. The first thing to do is to see the relationship between family members, in a family, of course. Okay, people, now let's take a look at 3 families and see the relationships. We have the Martins. We have Enu Martins and Martha Martins. Enu is 52. Martha is 49 years old. Remember from last class, the ages? Okay.
Carlos is the son. Carlos is 28. Carlos married Anna. She's 25 years old. Together, they had 2 children, Marcos, 5 years old, and Paula, 3. They have a dog. The dog is Toby. Do you like dogs? I love dogs. Let's go on. Now we have the Santos family. We have Rubens, 65 years old, and we have Carmen, 56. Carmen is Rubens' wife, and Rubens is Carmen's husband. Jane, 27, is the daughter, okay, and she is the sister of Anna. Okay, now we have the Barrettos. We have Luis Barretto, 30 years old. He married who? He married Jane, 27, remember? Together, they had a baby. The baby is Carla, and Carla is 3 months old. We have other family relationships. Come with me, and let's go a little bit deeper to see these families better. Here we go. Enu and Marta have a son, Carlos. Carlos, remember, has 2 children, Marcos and Paula. What is the relationship between Enu and Marcos and Paula? Grandfather. What is the relationship between Marta, Marcos, and Paula? Marta is the grandmother. Here, Marcos and Paula are the grandchildren of Enu and Marta. See, it's not difficult. Let's go a little bit more. Now we have Jane. What is Jane to Paula and to Marcos? Jane is the aunt. Okay? What is, for example, Rubens and Carmen to Carla? Can you tell me? Grandparents. Grandfather, grandmother, grandparents. One very important observation. Parents is mother and father. Be careful. In Portuguese, we have the word parente. In English, parente is relatives. Parents is the mother and the father. Okay? And then, people, welcome back. How was your break? Coffee, tea, a cigarette? Okay, let's work. Now, I want to talk to you about apostrophe S. The apostrophe S shows us that what comes after the apostrophe S belongs to what comes before the apostrophe S. Let's take a look at some examples. Zé's son, o filho do Zé. Cristina's mother, a mãe da Cristina. Zé and Cristina's family. Be careful. When we have 2 people, like here in this case, we only put apostrophe S in the last name. Okay, guys? Zé and Cristina's family. Now that you have met
the Martins, the Santos, and the Barrettos. Let's listen to some dialogues, and we will also listen to our expression, nice to meet you. Let's listen. Hello, Jane. This is my sister Paula. Hi, Paula. Nice to meet you. Nice to meet you, too. How old are you? I'm 27 years old, and you? I am 3, and Marcus is 5. Well, Jane, we need to go now. Goodbye. Bye. Okay, now let's listen to one more audio. Let's go. Hello, Jane. What's your mother's name? My mother's name is Carmen, and my father's name is Rubens. My father's name is Carlos, and my mother's Anne. Let's go, Marcus. Yes, let's go. Bye, Jane. Bye. Now we have one more audio for you. But before we listen, let's take a look at something very important. People. If we want to talk about things or people who are close, we use this and these. Example. This pen. One pen, singular, this. Okay? 2 pens, plural, 2, these pens. Now, if we want to talk about something which is far, we use those and that. Example, that pen. 1 pen, singular, that pen. 3 pens, plural, far, those pens. 1 book, close, this book. 2 books, close, these books. 1 book, far, that book. And finally, 2 books plus 1 book, 3 books, plural, far, those books. Conclusion, those books are on the table. Now, let's join presentations with this, that, these, those, listening to members of the Barretto and the Martins family. Let's go. Carlos, this is my sister Jane. Hello, Jane. Nice to meet you. Jane, these are my parents, Enio and Marta. Their last name is Martins, and Martins is a common Brazilian name. Jane, is your last name Martin, too? People, I am a dog lover. How about you? Let's listen to another audio. What a nice dog. Luis, this is our dog. What a nice dog. What's its name? Toby. What a nice name for a dog. I have a dog, too. One more audio for us. These are my grandchildren. These are my grandchildren. This is my grandson, Marcos. He's 5 years old. This is my granddaughter, Paula. She's 3. And this is my other granddaughter, Carla. She's only 3 months old. I really have a big family. Okay, now let's take a look at something a little bit different. Ter. Have. I have. Eu tenho. Let's take a look. Have, ter. Use I, you, we, they. I have time today. You have a big family. They have friends. Okay, let's go on. He, she, it has. It has beautiful eyes. Imagine an animal. Imagine your dog, your cat. It has beautiful eyes. He has time today. She has a big family. Now, if you want to talk about an animal that you have in your home, your dog, your cat, your bird,
we use the word pet. I have many pets in my house. Movie segment. Have a good evening, sir. Thank you, Mr. Thompson, I'm the manager of the hotel, sir. Have a good evening, sir. Thank you, Mr. Thompson, I'm the manager of the hotel, sir. Louis, I'm Jim Morse. This fireball is my grandson, David. Well, I don't know about the fireball part, but grandson's true enough. Well, I'm pleased to meet you both. This is a friend of mine, Vivian Ward. Hi. Really glad to Morse, meet you. David. Hi. First, I'm Jim Morse. This fireball is my grandson, David. Well, I don't know about the fireball part, but grandson's true enough. Well, I'm pleased to meet you both. This is a friend of mine, Vivian Ward. Hi. Really glad to Morse, meet you. David. Hi. Lucy Diamond Doss. Lucy Diamond Doss. Hi. You're my daughter. Lucy Diamond Doss. Lucy Diamond Doss. Hi. You're my daughter. This is my son, Sigmund, and my wife, Faye, and my daughter, Anna. And that's my sister, Lily. Lily, I was close. It's a beautiful family. Thank you. This is my son, Sigmund, and my wife, Faye, and my daughter, Anna. And that's my sister, Lily. Lily, I was close. It's a beautiful family. Thank you. Oh, Harry, this is Sally Albright, Harry Burns. Harry and I, we lived in the same building. Oh, Harry, this is Sally Albright, Harry Burns. Harry and I, we lived in the same building. How was it? Movies are very nice. I love movies. What did we see here? We saw a hotel manager presenting himself. We saw a business meeting with presentations. We saw first name, middle name, last name, expressing family relationships. We saw presenting family using photographs. And finally, we saw presenting people to friends. Okay, remember, different segments, different situations. Of course, people, please remember, I don't want you to understand everything the people are saying. Of course, that's impossible right now. What I want you to do is to recognize the words, the numbers, the expressions that we saw before. Okay? Little by little, things come together. Be patient. I guarantee it will be fine. Now, let's go on to our pronunciation tips. Vamos à nossa dica de pronúncia? Hoje nós vamos conversar sobre um som do inglês que se enquadra naquela dificuldade potencial que nós conversamos, onde as letras têm um valor diferente do que nós estamos acostumados em português. É o caso do som do W, que tem som de U. Não é necessariamente U assim, mas é bem parecido. Vamos ouvir? What? 20. How? Where? Aware. Slow. When? Power. Narrow. Ouçam agora dois casos de palavras bastante usadas onde o W não é pronunciado. Whole. Whose. Observem, em muitos casos onde o A aparece antes do W, essas duas letras formam um outro som que é um som parecido com o nosso O. O. Vamos ouvir? Saw. Law. Draw.
E qual a nossa frase de sobrevivência do dia? Lembrem, gente, frase de sobrevivência é frase de sobrevivência mesmo. Usem essas frases em cartazes, dentro de casa, no banheiro, no espelho, no armário, na mesa de cabeceira, em lugares que vocês possam vê-las e lê-las centenas de vezes, porque são frases importantíssimas. Então, hoje, do que nós vamos falar? A nossa frase de sobrevivência do dia é How do you spell? E alguma coisa que vem depois, porque How do you spell quer dizer como se soletra. Vamos ouvir alguns diálogos exemplificando o uso desta frase. How do you spell vowel? V-O-W-E-L. I don't know how to write that. How do you spell happiness? H-A-P-P-I-N-E-S-S. Please write the sentence, I am a responsible student. How do you spell responsible? R-E-S-P-O-N-S-I-B-L-E. Agora que nós aprendemos mais uma importantíssima frase de sobrevivência, vamos aproveitar uma música, uma canção que nós já escutamos para relembrar sobre as relações de parentesco que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Vamos cantar? I am a father. I am a mother. We are together. We are family. He is my husband. She's my wife. Together for life. We are family. We are parents of a boy and a girl. They are good friends, brother and sister. She is my daughter. He is my son. We are together. We are family. Toby is a puppy. It is a dog. It's small and furry. It's part of the family. Welcome to our home. You're not alone. You are a new friend. And part of the family. Part of the family. Part of the family. E aí, gente, cantaram bastante? É para cantar muito mais, hein? A gente fez essas canções para vocês, especialmente para ajudar a memorizar todas essas palavras, expressões tão importantes da nossa comunicação básica em inglês. Vamos agora à nossa dica de estudo. A nossa dica de estudo de hoje, de novo, gente, tem muito mais relação com o aspecto comportamental do aluno seu do que propriamente com técnicas de estudo, procedimentos para ajudá-lo a saber mais. E o que é? Bom, ao longo desses muitos anos em que eu venho trabalhando com o ensino de inglês, volta e meia eu escuto alguém me dizer o seguinte: odeio inglês. Bom, aí nós temos um problema. Porque quando a pessoa diz que odeia inglês, na verdade não é só o que acontece quando ela diz não consigo. Ela está, ao dizer isso, acrescentando um dado de vontade, ou ainda de falta de vontade para aprender, porque ela decidiu que não gosta, que odeia. Gente,
Como é que a gente pode odiar uma língua? Uma língua nada mais é do que um caminho para se comunicar. Talvez, em algum momento no passado, quando nós enfrentamos alguma situação de aprendizagem que foi difícil, que foi um desafio muito grande, que, enfim, nos colocou para baixo, talvez naquele momento a gente tenha construído essa percepção equivocada de que não gosta de inglês, de que odeia inglês. Eu peço a vocês que, por algum acaso, tenham essa percepção, que já tenham dito isso, que pensem, que evitem e que se deem conta de que, na verdade, é impossível odiar alguma coisa que nos abre tantos horizontes. Aprendendo inglês, vocês vão entrar na internet, vocês vão ver filmes, entender muito mais coisas, vocês vão estar ampliando o seu universo. E quem não quer isso, gente? Com essa dica, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, esperando de novo que vocês tenham aprendido muito e que tenha sido um momento muito legal. Até a próxima! Na aula de hoje, nos aprofundamos nas palavras para perguntas who e what. Lembrem, who, quem, e what, o que. Vimos as relações de parentesco. Family relationships. Mother, father, child. O emprego do apóstrofe S no caso possessivo. Sonia's father. Sonia's mother. Sonia's husband. Aprendemos os pronomes demonstrativos. This, that, these, those. Conhecemos o verbo have, ter. I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has. Tivemos mais dicas de pronúncia. O som do W quase sempre pronunciado como U. E a survival sentence of the day, a frase de sobrevivência do dia. How do you spell my last name? Schumacher. Tell me next time. Até a próxima aula. Olá, pessoal. Bem-vindos. Welcome. Sonia, how are you? I'm fine, how are you? I'm all right. Great. Gente, hoje nós vamos continuar conversando um pouco sobre as palavras para pergunta. Depois nós vamos para a nossa comunicação básica. Vamos ver alguns filmes. Enfim, a gente tem muita coisa para fazer. Vamos lá? Nós vamos conversar agora sobre a nossa segunda palavra para pergunta, who, quem. Vocês já observaram uma coisa interessante? Vou chamar a atenção de vocês sobre isso. Nós damos os nomes para as coisas. Na aula passada, você aprendeu mais sobre a palavra para a pergunta what. Lembrem, gente, coisas, animais, respondem a pergunta o que, what. Como dizer os números. 1, 2, 3. Remember, people. 15, 50. 16, 60. Remember. Como dizer as operações básicas. 1 plus 1. Y'all ready for this?
1 minus 1, 1 times 1, 1 divided by 1. Como perguntar e responder a idade. How to ask about people's ages and how to say how old you are. For example, I am 19 years old. Também vimos dicas de pronúncia. Existem sons com voz e sem voz que formam pares, como T e D, F e V e vários outros. E a survival sentence of the day, a frase de sobrevivência do dia. Excuse me, que você usa para desculpar-se e para pedir licença. Uma boa aula. Coisas conforme elas nos interessam, digamos assim. A gente tem uma palavra para falar em neve e os esquimós têm lá umas 20 ou 30. Por quê? Porque a neve é uma coisa do cotidiano deles, dessas pessoas, né? E conosco, com essas perguntas básicas, acontece uma coisa interessante. Nós poderíamos tratar as pessoas, né, da mesma forma que nós tratamos as coisas, porque na gramática tradicional e na forma como nos foi ensinado, tanto as pessoas quanto as coisas são simplesmente substantivos. Mas acontece que as pessoas nos interessam mais do que as coisas. Nós temos os pronomes, nós temos o jeito